Olá, meu nome é Amanda Pérez de Moraes, sou aluna do Centro Universitário Unicatedral, cursando o 9º semestre no curso de Direito e estou aqui para apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Inicialmente, faço meus cumprimentos e agradecimentos ao ilustre convidado e à minha orientadora Raimunda Batista por comporem esta banca avaliadora. O tema do meu artigo é a psique do criminoso doente mental e a legislação penal aplicável à luz da ótica literária de Poe no conto O Coração Delator. Como podem ver, este artigo fará a conexão entre 3 diferentes áreas de conhecimento, quais sejam a psicologia, o direito e a literatura, pois a conexão entre tais matérias possibilitará um maior entendimento sobre o assunto, cooperando na construção do estudo almejado. Neste contexto, o desenvolvimento do artigo busca solucionar a seguinte questão-problema. Como é a estrutura psicológica do enfermo mental que comete crimes e como o ordenamento jurídico brasileiro trata o assunto? Isso de acordo com o objetivo geral de analisar a psique do doente mental que comete crimes quanto à legislação penal pertinente, paralelo à ótica literária de Poe por meio de sua narrativa. A linha de pesquisa escolhida para tanto foi Direito e Literatura, principalmente por meio do método de pesquisa bibliográfica, que contou com renomados autores, como por exemplo Kleber Masson, Jorge Trindade, o próprio Edgar Allan Poe e outros. Seguindo, o trabalho se justifica nos anseios social, visando a redução da criminalidade, educacional, para oferecer um suporte teórico sobre o tema no meio da psicologia jurídica, do direito penal e da literatura, e pessoal, pelas particularidades de cada doente mental. Agora vamos seguir aos resultados adquiridos. O artigo foi subdividido em âmbitos para uma melhor clarificação do tema. O primeiro deles, âmbito psíquico, contribuiu no sentido de compreender a estrutura psíquica que leva uma pessoa ao crime. De antemão, conclui-se que o ser humano já nasce com uma tendência egoísta, como o caso de um bebê chorar incessantemente sem se preocupar com os afazeres e o cansaço de sua mãe. Contudo, ao se desenvolver, este mesmo ser humano passa pelo crivo de alguns elementos que determinarão seu caráter, como o ambiente em que é criado, a educação familiar, o ensino adquirido na escola e a capacidade de discernimento e o controle de seus impulsos perante as adversidades. A depender da eficácia e do desenvolvimento destes elementos, o indivíduo pode ter ou não tendência à delinquência. Todavia, há pessoas que possuem um elemento a mais que pode ensejar condutas criminosas, como a doença mental, a qual, podendo retirar a sanidade do paciente, o influencie a cometer um crime. Assim, são exemplos de doenças o transtorno explosivo intermitente, a depressão psicótica, o transtorno bipolar em fase de mania eufórica ou irritada, a esquizofrenia, a alteração grave do sono, entre outras, que de uma forma ou de outra, mais ou menos gravosa, pode influir no crime. Cabe ressaltar que cada paciente de cada doença mental tem suas peculiaridades e pode assim ser influenciado de diferentes formas, como exemplificaremos no caso concreto explanado mais à frente. Dito isso, passamos à análise ao âmbito jurídico. Na busca de sanar como o ordenamento jurídico brasileiro trata o criminoso doente mental, percebem-se, em status constitucional, garantias gerais ao criminoso, como, por exemplo, o devido processo legal e a presunção de inocência, bem como garantias a todos em questões de saúde pela Seguridade Social. Há também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi formalmente aprovada em 2009 e dá garantias de tratamento a todos deficientes. E ainda a Lei nº 10.216, que dá proteção específica aos doentes mentais com a apresentação de seus direitos e de moldes para a prestação de assistência. Agora, em termos penais, o Instituto da Inimputabilidade por doença mental pode ser aplicado ao caso. Isto é verificado no artigo 26 do Código Penal, que traz que é isento de pena o agente que por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele. Assim, salienta-se que para a inimputabilidade surtir seus efeitos, o agente deve estar motivado pela doença no momento em que pratica seus atos criminosos, seja por não compreender a ilicitude do que comete ou por não conseguir se controlar em sua conduta.
A este agente, a lei penal prevê uma espécie de absolvição imprópria, porque o agente será absolvido do crime, tendo em vista que lhe falta culpabilidade, mas será responsabilizado por meio do cumprimento de medidas de segurança. Essas medidas de segurança consistem em tratamento ambulatorial ou internação em hospital psiquiátrico de custódia, as quais serão aplicadas conforme a natureza da pena do crime, respectivamente de detenção ou reclusão. Elas serão aplicadas por no mínimo de 1 a 3 anos, com prazo máximo indeterminado. Isso porque a execução penal visa fins curativos do agente, pela aplicação da medida de segurança. Assim, ele poderá ficar com seus direitos restritos por tempo indefinido até que cesse sua periculosidade. Para visualizar este contexto, seguimos ao âmbito literário. Edgar Allan Poe, um renomado autor de meados do século XIX, pioneiro na literatura de terror, suspense e investigação criminal, traz o conto O Coração Delator, no qual o protagonista relata seu passo a passo ao cometer um assassinato. Em síntese, o personagem tinha um assombro por um dos olhos da vítima, o qual chamava de olho maldito, e apresentava ter catarata ou cegueira. E para se livrar de seus tormentos, planejou um homicídio. Para tanto, o autor acompanhou por várias noites o sono da vítima, com muita destreza e cautela, até que na 8ª noite a vítima se despertou, e somente quando o autor viu seu olho, obteve forças para invadir o local e ceifar aquela vida. No decorrer da história, várias nuances deixam exposto que o protagonista sofria por enfermidade mental, seja por certa esquizofrenia que o causasse delírios ou alucinações, ou por conta de algum evento traumático anterior que lhe deixou sequelas e o fizesse ter a sanidade mental alterada em certos momentos. Isso é percebido por falas do autor. A exemplo, que expressam sentimentos de pavor vivenciados durante noites que passara atormentado sem dormir, como também por um período em que somente ele escutava um som gradativo, acreditando ser oriundo das batidas do coração da vítima, mesmo depois da constatação de sua morte, e ainda pelo seu confessar do crime de forma repentina após um mix de sintomas entre euforia e raiva, dentre outros momentos relatados na narrativa. Assim, trazendo o caso para a realidade jurídico brasileira, o agente poderia ser investigado e denunciado pelo tipo penal de homicídio doloso do artigo 121 do Código Penal. Ao processamento do feito, sua defesa técnica poderia pleitear o reconhecimento de sua inimputabilidade pela enfermidade mental, o que seria feito por meio do incidente de insanidade mental. Para o reconhecimento desta, seria necessário um exame, feito atualmente por peritos psicólogos ou psiquiátricos, sobre suas condições pessoais, por exploração do histórico de saúde, avaliação biopsicossocial, testes científicos e outras abordagens que possam definir seu perfil mental e orgânico. Apenas após o devido processamento do incidente, se for positivo para a incapacidade mental, seria possível, então, a aplicação da absolvição imprópria por inimputabilidade, seguida da imputação da medida de segurança cabível. A partir disto, é possível ter o vislumbre geral de como funciona a psique do criminoso doente mental e de como a lei se aplica a ele. Assim sendo, pode-se verificar que este estudo traz uma reflexão para o panorama da aplicação prática das medidas de segurança imputadas ao criminoso doente mental. Um ponto negativo se dá no fato de que a lei prevê que a medida de segurança poderá ser aplicada por tempo indeterminado até que cesse a periculosidade do agente. E como pesquisas relatam sobre a ineficácia do sistema executório de tais medidas de segurança, na prática, um agente pode perpassar anos com seus direitos restritos, sem melhora no seu cenário psíquico, o que acaba por violar seus direitos humanos. Dito isso, pesquisou-se ideias positivas para a melhora de tal quadro, como, por exemplo, a luta antimanicomial, idealizada desde 1990 na Declaração de Caracas, contra os antigos manicômios judiciais, hoje chamados de hospitais psiquiátricos. Isso se pode ver no Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, criado em 2006 no estado de Goiás, que objetiva uma humanização do tratamento para com o criminoso doente mental,
que oferece a assistência psicossocial ao invés das medidas de segurança na forma que são propostas, voltando os olhos para o restabelecimento da sanidade mental do paciente como serviço de saúde e não somente como serviço de segurança pública. Com essas reflexões, concluo minha apresentação em agradecimento a todos que de alguma forma até aqui me ajudaram.